tarde a todos. Primeiramente, vamos agradecer a nossa querida Ana Cláudia Rodrigues por ter aceito o nosso convite. Ana Cláudia, muito obrigada por participar da webinar conosco hoje. Por nada, eu que agradeço nessa oportunidade de estar de volta à casa, né? Em casa, mas a casa. Exatamente, gente. A Ana Cláudia é ex-aluna da instituição e hoje, assim, tá bombando nas redes sociais, tá bombando na área da fisioterapia. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dela, porque, assim, pra gente é uma honra estar falando com você hoje, Ana Cláudia. Obrigada. E, Silvia, muito obrigada também pela sua participação, né? Uma das pessoas mais alegres e mais sorridentes da Univiçosa. É exatamente isso que a gente precisa, né? Pessoas sorridentes, alegres e que aquece o coraçãozinho da gente. Obrigada, Silvia, pela participação. Eu que agradeço, né? E parabenizo a vocês da Ascom aí pela brilhante ideia de estar fazendo esses encontros conosco e divulgando os cursos, né? Que eu acho que o momento é muito propício para isso, para a gente ir a fundo aí, sabendo um pouco mais da nossa profissão, né? É isso, Silvia. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas, boa tarde a todos. Nós estamos começando mais um webinar e o nosso tema de hoje é a formação em fisioterapia e o mercado de trabalho. Hoje nós vamos receber a Ana Cláudia Rodrigues, que é fisioterapeuta osteopata, responsável pelo Poesis Espaço Saúde, e a gestora do curso de fisioterapia, Silvia Moraes. Então, assim, nós vamos falar sobre mercado. Então, vamos falar de mercado com quem entende muito bem do assunto. Ana Cláudia, vamos falar para os nossos alunos como que se caracteriza hoje o mercado em fisioterapia, como que os profissionais eles vêm se adequando para estar atuando e atendendo a população? Muito bom. Bom, Ana, obrigada aí, né, já de uma vez, a Silvia e a Luana por terem feito esse digital da forma que está. Então, a quantidade de lives, de webinar, tudo que a gente está tendo, que é uma quantidade de informação super legal, que a gente tem que estar usufruindo disso aí, mas é que a gente também tem que ter um senso crítico para saber o que é válido e o que não é válido. Então, isso é uma outra questão que eu acho super importante. E a gente se adaptar a esse planejamento, porque antes, quando a gente fazia um planejamento a curto, médio e longo prazo, hoje, realmente, se a gente pensar o nosso longo prazo, é dezembro de 2020, né? Porque como que vai ser o nosso final de ano? Como que a gente vai estar nesse processo? A gente não sabe, porque cada dia que passa, cada mês que passa, as coisas estão mudando. Mudando tanto a nossa essência daqui de Viçosa, pensando como que estão sendo as adaptações de acordo com as diretrizes que o prefeito nos estipula, tanto do Estado, e como que vai ser esse retorno das pessoas, né? Porque as pessoas estão com muito medo de sair de casa. Então, será que elas vão estar vindo à fisioterapia? Eu falo que uma das maiores coisas que eu tenho muita certeza para vocês que estão aí, são fisioterapeutas que estão nos assistindo, que são estudantes de fisioterapia, a nossa profissão ela é muito privilegiada. Privilegiada porque é a nossa profissão essencial. Então, uma das coisas a gente sabe que as pessoas vão precisar da gente, porque as pessoas sentem dor, elas vão sentir mais dor, elas vão ter alterações, elas têm lesões. Então, e nesse período, ela está muito mais propícia a isso. E desde a parte respiratória, que a gente vê o tanto que é importante para a fisioterapia dentro do Covid, dessa pandemia que a gente está vivendo, e mesmo depois, se tudo passar, ou qualquer outra área, o quanto que isso é essencial e o quanto que é importante, diferente da gente pensar num outro comércio, diferente da gente pensar numa outra área que a gente, de atuação que a gente não sabe como que vai ser pensando na economia, né? Então, a fisioterapia, eu acho que está muito propícia e a gente é muito feliz com a profissão, porque realmente pode vir, às vezes diminui o número de atendimentos e tudo mais, mas a gente começa a se reinventar, entender e buscar o nosso cliente, porque isso é importante, porque as pessoas estão com medo de sair de casa, mesmo elas precisando, às vezes elas não querem sair, mas a gente sabe que uma hora tudo vai voltar à normalidade, pelo menos pra gente, porque os pacientes vão começar a voltar, ter todo o retorno dentro desse processo. Eu acho que esse mercado ainda é muito incerto, mas a gente tem uma certeza lá na frente
de que as pessoas vão precisar da gente, né? Do nosso serviço, do nosso atendimento aí, que realmente é uma coisa muito interessante, né? Então, na fala da Ana Cláudia, a gente vê assim, Silvia, bastante demarcada a importância, né? Profissionais de saúde, a demanda muito alta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também do processo de formação pautado no curso de fisioterapia, né? Como o Centro Universitário de Viçosa, ele entrega fisioterapeutas para a sociedade. Então, boa tarde a todos, muitas carinhas conhecidas aí, fisioterapeutas, colegas presentes. É muito bom estar aqui podendo falar um pouco, né, do tanto que a gente se esforça e mostrar aí a formação desse profissional de qualidade e de essencial que ele tem nesse momento, como a Ana Cláudia. A formação, Luana, ela tem como caráter o direcionamento a partir das diretrizes. E é formar um profissional antenado, generalista, onde ele vai ser um profissional crítico, passivo, vai atender nos 3 níveis de atenção à saúde. Que níveis são esses? Ele vai passar pela parte primária, de prevenção, de proteção à saúde, ele vai chegar na parte secundária, onde a patologia já vai estar instalada, ele vai ter uma disfunção do seu movimento, e ele vai poder atender esse paciente com essa disfunção, e quando esse paciente corre algum risco de vida, né, alguma complicação do seu processo patológico, ele entra no nível terciário. Então, o nosso estudante ele vai passar por essa formação durante esses 3 níveis de atenção à saúde, com rigor científico e intelectual, como se pede as diretrizes. E também atendendo, né, o indivíduo de forma individualizada, né, e também no coletivo. Então, ele vai atender tanto de uma forma quanto de outra. E com essa visão generalista. O foco do nosso estudo, né, da formação do profissional fisioterapeuta é o movimento. A gente vai a fundo no conhecimento da disfunção e no conhecimento, inicialmente, do que é o movimento em todas as suas formas de expressão. E aí, a partir do processo patológico, o indivíduo vai ter uma disfunção e daí ele ter as patologias que vão causar tanto a sua alteração física, quanto mental, quanto social. Então, o fisioterapeuta tem que estar preparado para abarcar, né, de uma forma humanista, acolhedora, esse indivíduo para saber fazer essa boa avaliação desse paciente, né? Nosso curso, ele envolve aí 10 períodos, né? São 5 anos de formação. Hoje nós temos um orgulho de sermos uma nota 4 no ENAD, né? Comparado aí às instituições federais e particulares do nosso país, né? E ele vai dar a esse aluno uma prática profissional, onde ele vai aprender essa prática com um alto grau de qualificação, contando aí com uma infraestrutura espetacular. Nosso campus ele foi preparado, construído para o nosso estudante, através da nossa clínica escola, das bibliotecas, da parte dos laboratórios, as salas de aulas, metodologias ativas. Então, tudo isso foi preparado com muito carinho, com muita atenção para atender a formação que a gente quer do nosso estudante, né? Os são pessoas, né? Uma coisa que a gente muito preza, que é o acolhimento, né? Uns com os outros. Então, os colaboradores, desde a portaria da nossa instituição até a reitoria, são pessoas acaloradas, são pessoas que se envolvem, estão ligadas diretamente uns com os outros e com né, todos de uma maneira geral. Os nossos professores, né, o carro-chefe de uma instituição de ensino, né, queridos, já estou vendo aí as carinhas dos nossos professores aqui presentes. Obrigada pela presença. Então, vocês são né, a aula impulsora aí da formação dos nossos alunos. E eles têm, Luana, não só a competência, né, técnica, teórica do conteúdo que eles ministram, mas também a experiência no que eles se propõem a ministrar nas suas disciplinas.
A Ana está aqui, ela sabe bem disso. Eu, né, sou suspeita para falar, mas ela está aqui como uma ex-aluna que teve essa formação, e eu tenho certeza que ela carrega isso com muito carinho. E eu, enquanto gestora, como também os nossos reitores, incansáveis no aprendizado, né? Uma coisa que a gente preza todo o tempo é de estar aprendendo. Então, essa humildade da gente saber que nós temos que aprender a cada dia. E quanto mais a gente aprende, a gente também saber compartilhar com o outro. Então, saber compartilhar com os nossos professores, com os nossos alunos, colaboradores. Então, esse aprendizado, ele nada mais é do que essa intenção de aprender, mas para também passar, para também compartilhar. Então, tudo isso a gente procura passar para esse aluno durante o seu período de formação na instituição, né? Uma coisa importante também, né, é que ao longo da formação do aluno, desde o primeiro período, né, temos as carinhas aí do primeiro período aqui presente, o aluno vai tomar conhecimento das especialidades, são 16 especialidades que o nosso conselho né, ele tem reconhecimento dessas especialidades, então ele toma conhecimento através de profissionais que vêm falar, que vêm contar dessas experiências de cada uma delas, e ele vai através de um nível de complexidade crescente. Começa no primeiro período, tendo esse contato com esses profissionais, depois nas disciplinas, ele vai ter os pacientes. E desde o terceiro período, hoje a nossa grade já conta com o ingresso desse aluno no contato com os pacientes, né? Então, ele vai passando por esse parte de observação, aí depois ele vai para as práticas de intervenção, né? Clínica terapêutica de forma preventiva, né? Primária, até ele poder chegar na prática curativa. Então, isso vai passando pelas disciplinas, ele entra na disciplina aplicada. O que é isso? Né? Aplicada a neuro, aplicada a ortopedia, a cardiorrespiratória, a ginecologia, né? Então, ele vai passando a esportiva. Então, são várias as especialidades que o aluno faz a disciplina, tanto teórica como também na vivência prática ao longo dessa formação, até que ele entra no estágio curricular, né? Nós adiantamos também um período, hoje o aluno entra no estágio a partir do 8º período, né? E aí ele vai fazer esse estágio na clínica escola, que é uma estrutura muito preparada para receber o nosso aluno, para que ele possa realmente executar as técnicas. A clínica recebe não só para os atendimentos, mas também para a vivência prática das disciplinas, né? E aí a gente conta também com as parcerias. A instituição tem a parceria com a UFV, através do Laboratório de Estimulação Psicomotora, com a Prefeitura, Programa Municipal da Terceira Idade, Lar dos Velhinhos, e aí a gente vai dando a possibilidade do aluno conhecer as várias áreas de atuação, nos vários níveis de atenção à saúde, como eu falei, né? Então, tudo isso, Lu, é o processo da formação durante esses 5 anos. E, para fechar, a gente lança mão de atividades complementares também, que vão vir somar para que o aluno aproveite e amplie os seus conhecimentos, né, adquiridos como monitorias. Eu tenho monitoras aí presentes nos escutando, isso é muito bom, né? Programas de iniciação científica, congresso, cursos de capacitação, né, o simpósio nosso de produção acadêmica, e os projetos de extensão que coloca também um aluno em contato com esse paciente para praticar, né, supervisionados pelos nossos professores, com mais alto nível de competência, cada um na sua especialidade. Então, esse é um pouquinho aí, né, um pouquinho grandioso dos 5 anos que a gente se propõe a qualificar o nosso profissional para que a gente possa colocar pessoas diferenciadas no mercado de trabalho. É isso aí, gente. Um breve resumo do que é o curso de fisioterapia, um curso conceituado, com ótimos professores, uma gestão muito boa e com alunos maravilhosos que estão aqui conosco hoje, né? Usando essa tarde para aprender um pouquinho mais. Pessoal, lembrando que a gente quer conversar com vocês, a gente quer interatividade. Aqui no Zoom tem
tem um local para a gente bater um papinho, para vocês mandarem perguntas. Tem um ícone de chat, então mandem suas perguntas e vamos aproveitar que nós estamos falando com profissionais muito renomados para a gente tirar as nossas dúvidas. Queridas conferencistas, nós da assessoria de comunicação, junto com gestores, professores, com os alunos, nós temos aumentado a nossa produção de conteúdo nesse período de distanciamento, né? E aí eu queria ver com vocês o seguinte, os alunos sempre pedem dicas. Dá pra gente dicas de como atuar, dicas durante a graduação, e eu queria que vocês passassem um pouquinho, vamos começar pela Ana Cláudia, e aí depois a gente fala com a Silvia. Vamos dar para o pessoal, então, algumas dicas para quem tem o sonho de seguir a carreira na área de fisioterapia. Ótimo. Muito bom. Bom, tem algumas dicas, né? Algumas coisas que dentro da minha vivência, de experiência e de clínica, experiência de mercado. O ano passado, em 2019, eu fiz 10 anos de formada. Então, a gente já vai passando, né, nesses altos e baixos e aprendendo muitas coisas. E uma das coisas que eu mais vejo de diferencial hoje é como que a gente tem que lidar com o ser humano, né? Então, hoje nós somos profissionais da saúde, quanto que estar presente com ele é super importante, porque nessa era digital e a gente vendo que cada vez mais isso vem crescendo, já vinha crescendo, né? E agora, depois dessa pandemia, eu tenho certeza que isso vai se aperfeiçoar ainda mais, mas o contato de pessoa com pessoa é o nosso diferencial. E isso a gente sempre vai ter dentro da área da saúde. Então, a partir do momento quando o CREFIT liberou as consultas online, que eu comecei a fazer consulta online, que eu olhava e falava assim, gente, não é a mesma coisa. Você está ali na presença do paciente, mostrando, tendo cuidado, né? O carinho com ele, isso é o mais importante. Eu acho que quando um paciente chega lá para vocês atenderem, seja na clínica escola, seja na clínica de vocês, ou seja, você vendo um outro profissional atender, né? Como a Silvia falou, dentro do estágio, que desde o terceiro, quarto período você já começa nessa observação, observa como o terapeuta é em relação ao paciente, porque muitas das vezes ele chega ali com uma queixa, com uma dor, ou com uma reabilitação de algo que aconteceu com ele, mas não é apenas uma estrutura, uma região, não é só um ombro, não é só uma coluna que está doendo, não é só um entorse de tornozelo, a gente tem que ver ele como um todo, porque se a gente reabilitar ele de um entorse de tornozelo, de uma fratura, qualquer coisa que ele fez, que ele teve naquela região, a gente precisa depois o quê? Entender o dia a dia dele, como que ele está, se está bem adaptado para ele. Às vezes a gente não consegue ganhar tudo comparado um membro com o outro, mas será que aquele membro que a gente conseguiu está funcional? Então, quando a gente começa a refletir sobre o ser humano, é se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é uma das principais coisas que eu venho vivenciando nesses atendimentos nesse momento, porque eu vejo que cada vez mais a gente está se afastando, as pessoas se conectando com essa questão virtual, né? Então, isso faz a diferença quando a gente consegue conectar com nossos pacientes. Essa seria uma primeira dica. Uma segunda dica que eu falo, que eu sempre busquei isso, que é o conhecimento, né? Porque não adianta nada, mesmo sabendo trabalhar com o outro, mas se você não tem conhecimento da patologia, se você não tem conhecimento sobre aquele assunto, não vai adiantar, porque como que eu vou ter resultado, né? E o conhecimento a gente busca onde? Na nossa base, onde a gente está estudando, perante os livros, artigos científicos, o que vem atualizando, né? Sobre aquela questão que você vem trabalhando do paciente, para que a gente consiga evoluir com ele, porque não adianta nada de ser humano se a gente não der resultado. O resultado vem quando a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Então, esse conhecimento é um segundo ponto que eu acho super importante. E um terceiro ponto que eu falo que é integrar os dois, né? Integrar o conhecimento, integrar a pessoa e a gente fazer o quê? Toda essa gestão. Porque eu, como profissional da saúde, normalmente a gente tende a se doar muito. A gente doa muito ao outro, a gente faz tudo por amor, porque a gente gosta realmente, isso é muito importante. Mas a gente tem que gerir um negócio, que isso faz a diferença. Quando a gente tem o quê? Uma gestão, até eu entender que a fisioterapia era um produto, era um serviço, era um produto que eu estava entregando para ele, foi difícil, foi um processo. Vou te falar que foi a partir de 2016. Porque muitas das vezes eu via, eu melhorava o outro, mas às vezes eu não sabia cobrar o meu valor daquilo. Porque assim, quando você compra um telefone, você foi lá, pagou ele, a pessoa te entregou algo ali específico, concreto na sua mão. Mas quando você compra a pessoa andar, quanto isso vale, né? Então, assim, às vezes é muito válido para ele,
mas para a gente não tem esse valor todo. A gente fica radiante porque a gente conseguiu. Mas quanto é esse valor, né? E aí foi que eu comecei a estudar um pouquinho dessa gestão. Então, que eu vejo que hoje é um diferencial muito grande, que gestão a gente não fala só de valor em dinheiro. A gente fala de valor para a pessoa. É desde o local do ambiente que a gente trabalha, como ela se sente quando ela chega, quando ela se sente no primeiro atendimento, como ela se sente no pós-atendimento. Então, quando a gente tem um cliente, a gente tem o quê? Pré-venda e pós-venda. Porque é um produto, não importa se eu estou querendo melhorar, porque é claro que eu quero que ela melhore, mas eu tenho que fazer essa intermediação do pré e do pós-venda, saber como o cliente está, que isso vai me dizer o quê? O cuidado que eu estou tendo com ele. E uma das coisas também que ninguém tira da gente é essa questão do ser humano, do cuidado, da atenção, que a máquina não vai ter isso por ninguém. Então, eu falo que, mais uma vez, é o nosso privilégio, né? De estar nesse momento com o outro, que são esses cuidados que a gente tem que ter. E é claro, da gestão financeira, de entender dos valores, de entender do mercado, como que está, das adaptações. Eu falo que hoje o que vem muito na minha cabeça é criatividade. E isso é tão legal porque a gente desenvolve quando criança, né? Criança que fica pensando, esses dias eu vi uma metáfora muito legal, que falava que tem a princesa que ela estava sereia, né? Pintando o cabelo com um garfo. E aí a mãe falou assim, como que ela penteia um cabelo com garfo? Mas ela não tinha um pente, mas ela identificou o garfo como um pente para ela. Então, o que é a criatividade que a gente pode estar? E nesse momento é isso, quais são as criatividades que a gente pode se reinventar nesse momento? Porque se eu ficar parando, só pensando na crise, que o mercado está ruim, que as coisas não vão acontecer, a gente fica estagnado. E aí, quando começa a evoluir o mercado, que tudo volta ao normal, que as coisas começam a fluir, os atendimentos e tudo mais, as pessoas começam a sair de casa, a gente pensa, vou começar? Então, você já passou um longo período que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, essa incerteza, e a partir daí a gente não consegue o quê? Se desenvolver. Então, cada vez nesse período a gente tem que ir se reinventando, como eu disse no início para vocês. Nosso planejamento do ano inteiro estava pronto. Foi a mesma coisa, tipo, rasgar, jogar no lixo, vamos começar de novo, né? Esse reinventar. Então, assim, o quanto isso é importante. E a partir daí, da mesma forma que tem o conhecimento clínico da patologia, a gente entende uma questão psicológica hoje envolvida, que curso que eu posso fazer para estar melhorando isso e entendendo o outro, entendendo o paciente. Então, assim, como que isso é importante, como também essa questão de marketing, como de posicionamento, nessa questão de redes sociais. Hoje a gente tem, assim, inúmeras vezes, inúmeras pessoas falando sobre isso, mas, igual eu falei, a gente tem que filtrar também o que é bom e o que não é. E o principal para mim é manter a essência, né? Manter a essência da Ana Cláudia dentro da clínica, fora da clínica, mostrando para vocês aí, se eu faço essas questões de rede social, de mostrar realmente o que ela é, o que ela preconiza, o que ela gosta. Porque se a gente fazer as coisas forçadas também não adianta. Porque não adianta impor o outro e falar que meu produto é o melhor, se não der resultado. E eu também não dou 100% dos meus resultados, porque senão era Deus, meu filho, estava uma fila aqui imensa. E não é. Realmente a gente tem que o quê? Ir se adaptando, ir vendo e ir mostrando realmente. Porque, assim, a fisioterapia promete muito e a gente tem excelentes resultados, mas nem todos os pacientes se adequam a ela. Será que é porque o problema é da fisioterapia mesmo ou tem alguma outra coisa em conjunto? E aí a gente vai para a equipe multiprofissional, todo mundo trabalhando, né? Então, eu falo que está investindo, claro, investir na fisioterapia é muito importante, mas investir em outras áreas, como no marketing, como na gestão, como nessa questão da psicologia, na PNL, que é entender o outro, e a gente só entende o outro quando a gente entende assim, que é super importante para a gente estar seguindo aí dentro dessas dicas para vocês. Muito bem. Vamos, Silvia, com a contribuição também da gestora do curso de fisioterapia da Univiçosa. Que bom. Nossa, especial, né? Ver a Ana falando aí das dicas tão espetaculares. E é um momento muito propício mesmo, né, Ana? É muito conhecimento que está sendo divulgado aí e gratuitamente, né? Quantos profissionais renomados aí, pessoas na linha de frente aí, colocando essa carinha aí na rede e passando tanta coisa boa para nós, né? Então, nesse momento, eu gostaria de falar para a gente se cuidar também, não só em termos, vocês, né, que estão aí ainda no processo
estamos estudando, estamos nesse regime especial, adquirindo os nossos conhecimentos. Então, não só valorizar as competências técnicas que a gente quer passar isso para vocês, né? Do conhecimento das patologias, de saber avaliar, saber propor uma boa conduta, né? E ser um profissional expertise na área e nas especialidades que a gente vem apresentando para vocês. Mas o que eu queria deixar de dica aqui são competências gerais. Então, o que é isso, né? Essas competências, elas falam de saber tomar decisões. Então, que a gente procure, ao longo do nosso trabalho, ao longo da nossa formação, saber tomar decisões com relação à melhor avaliação a ser feita, a melhor conduta a ser seguida, a melhor forma de estudar, como que eu vou tomar decisões para o meu aproveitamento ao máximo dos meus estudos, né? A questão da comunicação é uma outra dica também, que vocês pratiquem a comunicação com os colegas, com os professores, né? O que a gente está vendo agora na rede, são as carinhas aí todas fechadas, igual a gente está vendo, né? Os vídeos fechados, mas que vocês procurem durante as aulas, mesmo nesse momento, igual a Ana falou, não vamos deixar para depois, só para a volta, né? Vamos agora praticar a comunicação, interagindo com os nossos professores, com os colegas, porque a fisioterapia precisa de comunicação, tem que saber avaliar, conversar com o nosso paciente, tirar dele a história clínica que vai direcionar o nosso raciocínio clínico. Nós vamos ter que orientar esse paciente para fazer as atividades e o paciente acolher as nossas falas. Então, a gente tem que ter um poder de comunicação muito bacana. E isso só é verdadeiro e a gente consegue isso se a gente fizer, né? Praticando que a gente vai conseguir cada vez mais perder essa inibição e poder atuar, né, na vida lá fora. Até mesmo a gente vê, né? Porque eu vou trabalhar no meu consultório, igual a Ana sozinha, ela está lá no consultório, ela e o paciente, mas ela tem que saber se comunicar com os pacientes, com os médicos, que ela vai procurar, né, discutir os casos. Então, a comunicação, pessoal, é uma dica aí muito bacana. Né? A parte de liderança, que vocês executem essa liderança para poder saber trabalhar em equipe, para saber direcionar e também se relacionar com os colegas de vocês. Então, assim, é um caminhar, é uma conquista diária, né? Essas competências que a gente deseja que vocês cada vez mais tenham, né? Para serem profissionais aí diferenciados que a gente quer. Administrar cursos, saber a hora de parar, cuidar do físico, mesmo dentro de casa, cuidar da nossa saúde. Uma coisa que vai ficar, pessoal, que a gente tem que tirar de proveito dessa situação, que nós estaremos lá na frente valorizando muito mais a saúde, né? Então, a saúde, cada vez mais, ela se faz importante na nossa vida. Então, que a gente comece por agora, né? Não é porque eu estou dentro de casa que eu vou ficar comendo sem parar, né? De forma desenfreada, né? O que aparecer. Então, esse cuidado, né? Essa administração e gerenciamento é uma coisa muito importante, de recursos, né? De materiais, da informação que você quer ouvir. Você quer ouvir as catástrofes, os problemas dessa crise, ou você quer ouvir as coisas de bom que a crise está nos oferecendo, né? Profissionais tendo a oportunidade de falar para a gente, né? Professores gravando aulas que vocês podem depois escutar, né? As lives aí. Então, assim, olha que coisa boa que vocês podem administrar a favor de vocês, tá? E para terminar, isso importante, educação permanente, né? A gente tem que estar sempre estudando, porque isso aí é nosso carro-chefe, né? Com responsabilidade, com comprometimento, para que a gente possa ser esse profissional diferenciado, né? E nos colocar de uma maneira real, né? Com esse amor e com esse desejo de transformar vidas. Minhas dicas aí para vocês. Isso aí, gente. Foram dicas assim muito preciosas. Espero que todo mundo tenha anotado.
Vamos passar daqui a pouco para a mensagem final da Ana Cláudia. Eu queria que ela falasse um pouquinho da área de especialidade dela, que é a osteopatia. Nosso tempo já está acabando, então deixa eu já fazer meu encerramento aqui, porque senão corta, como é que nós faremos, né, pessoal? Como o nosso tempo é muito curtinho, eu convido vocês a curtirem as páginas oficiais Fisioterapia Univicosa e Ana Cláudia Fisioterapia. Eu tenho certeza que vocês vão adorar os conteúdos que vocês vão encontrar por lá. Quem perdeu os demais webinars, nós já estamos disponibilizando todas nas nossas redes sociais. Então, está no nosso Facebook, LinkedIn, no nosso canal, no YouTube e no Instagram. A nossa próxima webinar vai ser quinta que vem, às 15 horas, e nós vamos falar sobre o mercado de trabalho para a enfermagem, tá bom? E nós vamos conversar com o gestor Leonardo e com a professora Alessandra de Paula. Não menos importante, antes que eu me esqueça, a Unisosa também tem um blog, um lugar muito legal, cheio de conteúdo para os alunos. Não deixem de acessar blog.univicosa.com.br. Nesse momento que nós estamos em casa, nós estamos aumentando nossas produções e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até o final conosco. E a gente queria encerrar com a fala da Ana Cláudia, dando um pouquinho uma mensagem final e falando um pouquinho da área de atuação, que é a osteopatia. Muito bom. Bom, desde já gostaria de agradecer, né, vocês todos aqui que estão nos assistindo. Espero que tenha contribuído com algo. E eu acho que a mensagem final desse momento é a gente explorar a criatividade, o que a gente pode fazer para nos adaptar nesse momento, para a gente pensar lá na frente, com uma visão no agir, seguir em frente, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para que a gente possa sempre estar evoluindo, não importa como pessoa, como profissional. E dentro de todo esse processo, né? Principalmente pensando na osteopatia, que a gente vê o corpo como um todo. E tem uma frase que eu gosto muito, que a gente fala o seguinte: muitas das vezes a gente não sabe tratar a doença do paciente, a gente sabe tratar o que? A saúde. Então, é uma frase que eu gosto muito, o quanto é importante a gente pensar na saúde. E que fica a minha mensagem aí para vocês. Muito obrigada, viu? Silvia, Luana e a todos que estão aí nos assistindo. Silvia, dá um tempinho para você dar uma mensagem final também para o pessoal. Vamos lá, rapidinho? Obrigada, pessoal, aos nossos alunos queridos, professores aqui presentes. Obrigada demais, Ana, pelo aceite do convite. Luana, Ascom, né, de uma maneira geral, vocês são maravilhosas, né? Colegas profissionais que também estão aqui, família, obrigada, né, pela presença. A mensagem que eu deixo para vocês é do nosso filósofo, escritor, educador, Mário Sérgio Cortella, que eu sigo, para mim, eu acho assim espetacular. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Então, é isso aí, vamos com o nosso melhor, vamos com coragem, nós vamos sair dessa crise fortalecidos, e a gente tem que acreditar nisso, e né, com essa saudade, com essa vontade de estar perto novamente, né, acolher todos vocês aí com aquele abraço, com aquele toque que está faltando, né, nas nossas vidas, que é tão importante, né? Então, a nossa saúde é o nosso bem maior, a gente está cuidando agora, mas para se ver em breve. Fiquem com Deus, muito obrigada pela presença. É isso aí, pessoal. Então, só lembrando, na próxima quinta-feira, dia 21, às 15 horas, nós vamos falar sobre a formação em enfermagem e o mercado de trabalho, com o gestor Leonardo Santana e a professora Alessandra de Paula. O link para acessar o webinar já vai estar disponível também nas nossas redes sociais, então não deixem de acompanhar, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Ana Cláudia, de novo, muito obrigada. Silvia, foi muito legal. Espero que todo mundo tenha aproveitado o bate-papo da forma que eu aproveitei, assim. Fiquei até com vontade de fazer fisioterapia, hein? Será? Vambora! Tá certo, pessoal. Muito obrigada. E até uma próxima, viu, gente? Já esse webinar vai estar disponível. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, meninas, meninos.